Convido vocês a analisar comigo aquilo que Deus nos revela para o homem encontrar salvação. Eu estou nesses últimos dias aí, nessas semanas, eu estou falando sobre salvação. Eu estou levando esclarecimento sobre salvação para as pessoas. Porque é um assunto que todos precisam atentar, dar ouvido para ele. Porque toda a humanidade precisa de salvação. Todo ser humano precisa de salvação. O socorro de Deus para a humanidade é para salvar. Toda a humanidade corre perigo. Sabia que você está em perigo? Mas qual perigo, irmão Wellington? É de ser assaltado? É de sofrer um acidente e morrer? É de pegar uma doença? É de pegar o coronavírus? Qual é o perigo, irmão Wellington? É de pegar um câncer, uma AIDS? É de ser morto por algum bandido? Qual é o perigo, irmão Wellington? Isso aí é coisa irrelevante ao perigo que eu quero mostrar a você que você está correndo. Você está correndo perigo muito maior do que qualquer perigo nesta vida que a gente venha passar. O perigo que você está correndo é um perigo eterno, da condenação eterna. Esse é o maior perigo, é o maior problema que a humanidade precisa se preocupar e buscar a solução desse problema. Todo ser humano está condenado. É a palavra de Deus que revela essa verdade. Como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. Por quê? Qual a consequência, a causa da morte? O pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 23 vai dizer: o salário do pecado é a morte. A morte aqui não é uma extinção, irmão. O diabo tem levantado homens para distorcer a verdade de Deus. O diabo tem levantado homens para criar doutrina maldita, que desvia você da verdade de Cristo, a doutrina de Cristo. Cuidado com esses ensinamentos, cuidado com esses homens que você diz que é de Deus, que está lhe conduzindo fora do Evangelho. Romanos, capítulo 6, o versículo 23, vai dizer: o salário do pecado é a morte. Morte aqui fala de separação. Morte na Bíblia nunca fala de extinção. Em nenhum texto a Bíblia fala de extinção. Na parte do ser humano, morte fala de separação. Quando alguém morre, o que aconteceu ali? Uma separação. A alma saiu do corpo. Pois a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago 2, 26, que o corpo sem a alma está morto. Então, quando o corpo não tem mais movimento nem vida, é porque a alma saiu. Houve uma separação. E essa alma, ela não fica neste mundo. Ela é separada deste mundo. Ela é restrita deste mundo. Ela é tirada deste mundo físico dos homens viventes aqui no corpo. A palavra de Deus vai dizer isso lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Quando se morre, o corpo, a matéria, vai para a terra de onde veio. Mas o espírito, ser real, a alma, não fica vagando neste mundo. Volta para Deus. E aqueles que voltam para Deus, sem receber, sem aproveitar, sem buscar o amor de Deus que oferece o homem para ele ser salvo em Jesus, os que voltam para Deus sem Cristo, voltam para Deus para estar aguardando o dia do juízo dentro de um local onde já vão estar separados de Deus. E os que morrem
que vai para Deus em Jesus, eles vão para um lugar de descanso eterno, aguardar o dia da ressurreição do corpo, aonde vão receber um corpo glorificado, para estar com o Senhor no mundo que Deus criou, que não é aqui, que não é matéria, que não é nesta terra. O mundo que Deus criou para habitar com os homens já está preparado. O tabernáculo de Deus com os homens já está preparado. E este mundo vamos receber ele quando Jesus vier buscar os que aqui estiverem vivos. E os que morreram vão ressuscitar num corpo glorificado. Os que estiverem vivos vão receber a transformação desse corpo, porque essa matéria está condenada. Ninguém vai ao céu com essa matéria. Tanto é que Paulo vai se expressar dizendo: estou desejando antes deixar esse corpo para ir ao Senhor, habitar com ele. Neste corpo ninguém verá o Senhor. Este corpo é corrupto. Este corpo, ele já está dentro da maldição do pecado. Ele não vai ter a vida com Deus. Ninguém. É por isso que a Bíblia diz que vamos ser transformados. Vamos receber uma transformação. Vai ser coisa gloriosa. Não pergunto como vai ser isso. Eu não sei. Eu creio por fé. Porque a palavra revela. Aonde está isso, irmão Wellington? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dentro da graça de Deus para dar ao homem esse conhecimento sobre a vinda de Jesus, Paulo vai dizer que quando ele vier, os que morreram em Cristo, sempre essa observação, Cristo, não é igreja, não é religião, não é boa obra, caridade, vida que o homem acha que é perfeita para Deus conceder a ele alguma coisa. É Cristo. Todo o princípio da bênção, da vida com Deus para o homem é em Cristo. Então, 1 Tessalonicenses 4,16, revelado ali a Paulo pelo Espírito Santo, Paulo vai advertir os irmãos a que se alegrassem. Porque os irmãos, nesse contexto aqui, estavam tristes, porque estavam morrendo seus familiares, seus parentes, e eles diziam: cadê Jesus? Cadê a promessa da vida eterna? Cadê Jesus? E Paulo agora vai advertir os irmãos, dentro desse contexto. Se você ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 em diante, você vai ver esse contexto. Paulo vai advertir os irmãos para que não ficassem tristes, sem esperança, como as pessoas do mundo, que não têm a esperança da vida eterna verdadeiramente. Para eles, morreu, acabou. Eles não sabem o que aguardam na eternidade. Coisas terríveis. E os irmãos estavam tristes diante da morte dos seus entes queridos, dos seus parentes. E Paulo diz: irmãos, não seja como aqueles que não têm esperança. Porque os que morreram em Cristo vão ressuscitar, irmão. E nós vamos ser transformados. E todos nós vamos ao encontro do Senhor. Tanto aqueles que morreram em Cristo, como nós que estivermos perseverando na fé em Cristo. Quando Jesus vier, ninguém vai na frente, ninguém vai primeiro e outro vai derradeiro. Todos nós juntos vamos ao encontro do Senhor. Não fique triste, porque os que morrem em Cristo estão com a sua alma em descanso, aguardando o dia da ressurreição do corpo também. É o que diz Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Os que morrem no Senhor são mais que felizes, porque esses é que descansam. Depois de morto, só vai ter o descanso na alma, aguardando o dia da ressurreição, para a vida com Deus na eternidade, os que morrem em Cristo. Porque os que morrem sem Cristo estão em tormento. A Bíblia diz que a ira de Deus sobre eles permanece. Serão atormentados para sempre. João 3,36. Mateus 25:46. Estes serão atormentados para sempre. Então Paulo vai dizer que quando Jesus vier, os que morreram em Cristo
ressuscitarão primeiro. Depois nós. Paulo se colocou nesse momento também. Nesse tempo que Paulo estava ali ensinando isso para os irmãos, Paulo também aguardava o arrebatamento, como se fosse naquele momento. Todos nós temos que estar aguardando o arrebatamento, como se viesse agora. É isso que o cristão tem que estar na esperança. É de Cristo vier a qualquer momento, é estar pronto, preparado, aguardando esse acontecimento, para que a gente possa ouvir o chamado do Senhor. Vinde a mim, benditos de meu Pai, receber por herança o reino dos céus. Aleluias! Glória a Deus! Nós temos que estar vivendo esta esperança toda hora. Tem crentes aí que está perdido dessa esperança, que já apostatou da fé, que não tem mais a alegria do Espírito Santo, a vida dele com Deus, a escravidão religiosa, a preocupação religiosa dele é de vida formal dentro de trabalho religioso, é buscar bênção, prosperidade, vitória nesta vida aqui. Eles estão mais presos nas coisas deste mundo. Vou para a igreja para Deus me dar minha bênção, vou para a campanha para alcançar minha vitória, vou buscar restauração do que eu perdi na campanha da restauração. Não, não é igreja para isso, não é igreja para aquilo, é Cristo. Você tem que estar em Cristo para ser levado no dia que Ele vier lhe buscar. Muitos vão ficar porque não são prudentes, porque não estão nele. Estão mais preocupados com a sua vida da religião. Estão mais preocupados em cumprir tabela de culto de igreja, obra de igreja, culto de igreja, atividade de igreja, festividade de igreja. Ei, cuida de ti e da doutrina. É isso que tu tem que fazer para se manter na salvação. Cuida de estar com o teu entendimento no Senhor, andando com Ele, ligado nele, sendo fiel, guardando fidelidade a Ele pela palavra dEle, para não apostatar da fé, para não ser reprovado da fé, para não desviar da fé por meio de conceitos que não condiz com o Evangelho. Não te preocupe em uma vida de devoção e consagração de obra religiosa dentro de igreja, não. Vai te preocupar em conhecer e buscar conhecer cada dia mais o Senhor, para não desviar dEle com entendimento corrompido, porque o diabo está cegando muitos, estão cegos, perdidos de Deus, pensando que estão vivos. O pior de tudo é que muitos estão perdidos, pensando que estão vivos, na presença de Deus, adorando a Deus, em vão, reprovado por Deus, perdido de Deus, estão pensando que estão vivos. Vivo fala de comunhão com Deus. Só tem vida com Deus, comunhão com Deus. Não é quem está nessa igreja ou naquela, ali, aqui, acolá, fazendo obra, vivendo ritual, cerimonial, vivendo formalidade religiosa. Só tem vida com Deus quem está com entendimento na palavra. É isso aqui, ó, aonde devemos estar. Não é ali, aqui, nem acolá. É na palavra de Cristo, irmão. É em Cristo. É o lugar do salvo, é em Cristo. É o lugar do liberto, é em Cristo. É o lugar de quem é de Deus, é em Cristo. Não é em igreja nenhuma, seja ela evangélica, católica, budista, de mormon, de espírita, testemunho de Jeová, de quem for que seja. Religião é do diabo, qualquer que for. Porque Deus não deixou religião para você estar. Deus deixou o caminho, a verdade, a vida, a porta. E é Jesus aonde você tem que estar, a quem você deve seguir, a quem você deve ser fiel, a quem você deve entregar sua vida, a quem você deve esperar, confiar, acreditar e perseverar até o fim, para que quando o fim chegar, você esteja na promessa. Esse fim só vai chegar ou com a morte, que a gente sai desse mundo e vai para o descanso, aguardar o dia que Ele vem buscar os vivos que aqui estiverem, ou com o arrebatamento. Se eu não morrer, Jesus vier nesse momento, eu vou ser levado aos céus depois de ter o corpo transformado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 e o 53. No abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta tocar, seremos transformados. Isso que é corruptível vai se transformar no incorruptível.
Isso que é mortal, esse corpo mortal, vai se transformar num corpo glorioso e imortal, eterno, para viver com o Senhor lá nos céus, onde esse corpo não vai mais envelhecer, não vai sofrer atrito de doença, de enfermidade, de causa de maldição nenhuma. Isso, quando Jesus vier, vai ser glorioso. Quem está aguardando essa promessa, persevere, para não perder a esperança dela, para não desanimar, para o diabo não cegar você e tirar você dela. Alegra-se na esperança, tenha paciência na tribulação, persevere em oração, porque o que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando, permaneça firme, de pé, prudente, para não ser reprovado na fé. Salvação, toda a humanidade precisa. Para sair da condenação, para ter essa esperança, para ser livre do juízo, para não ir à eternidade sem Deus, quando deste mundo temporal partir. Essa vida aqui que nós estamos vivendo, ela é temporal. Tudo aqui finda. Tanto o nosso viver aqui, como tudo que existe neste mundo vai findar. Paulo vai dizer que tudo que é visível é eterno. Mas aquilo que nós vemos é temporal. Paulo está falando naquilo que nós devemos priorizar. A vida que Deus tem nos dada, que a gente não consegue ver. Não priorizar isso aqui, que isso aqui tudo vai terminar. E Paulo vai dizer ainda, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que aquilo que Deus ele tem preparado para nós é coisa gloriosa. O olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração, que é o entendimento do homem, o homem não consegue contemplar. Por mais que a gente tente buscar entender como será glorioso lá nos céus, a gente não vai alcançar. A glória é tremenda, a gente só vai contemplá-la quando estiver lá. Mas enquanto estiver aqui, temos que viver por fé, aguardando esta vida, a nossa esperança é no céu. As coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, é essas coisas que Deus tem preparado, não é para quem é evangélico, não é para quem é católico, não é para quem é religioso. As coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e não chegou ao coração do homem, é as coisas que Deus tem preparada para aqueles que o amam. Dá uma ideia lá, está escrito assim. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Deus não fala de religião nenhuma. Deus não faz promessa a ninguém por religião, nem por igreja nenhuma. É por Cristo. Amar a Deus é estar em Cristo, é guardar a palavra dele. Foi o próprio Jesus que disse isso, João 14, 23. Quem me ama, guarda a minha palavra. Esse é quem ama a Deus também. E Jesus vai dizer, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então o que Deus tem preparado na eternidade, a promessa de vida eterna, não é para quem está nessa ou naquela religião, é para quem está em Cristo, amando a Deus. Amar a Deus é estar em Cristo. E aí nós temos guardado para nós a nossa vida, a nossa vitória, a nossa esperança, as nossas bênçãos. Não é aqui nesta vida. Aqui é aflição. Aqui é choro. Aqui é tristeza. Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E Paulo vai dizer, a leve e momentânea tribulação nesta vida não se compara ao que vamos receber na eternidade. Persevera, meu irmão. Firme, constante e abundante na obra do Senhor. Paulo não está falando de obra de igreja aqui, quando ele diz isso lá em 1 Coríntios 15, 57. Ou é 58? 15, 58. Portanto, meus irmãos, seja firme, constante e abundante, sempre perseverando na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã, há galardão. Paulo não está aqui se referindo à obra de igreja, à vida de igreja, sacrifício religioso de igreja, ida de culto de igreja. Paulo está se referindo à fé em Jesus Cristo. Se manter fiel nele. Essa é a obra de Deus, é Jesus. Porque Deus nos deu a vitória por Jesus Cristo. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 15, 57. E todas as bênçãos eternas que estão guardadas para nós nos lugares celestiais é através de Cristo. Não é através de vida de igreja nenhuma. Paulo vai dizer isso, escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não é na igreja. Não é na vida religiosa.
Não é por meio de ritual cerimonial de igreja, nem obra nenhuma. Saia desse entendimento. Você precisa conhecer a verdade para ser livre, salvo e para estar na promessa da vida eterna com Deus, não aqui na terra, mas é no céu. Paulo vai dizer, irmãos, a nossa cidade não é aqui, é no céu, de onde também está o nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos aguardando Ele. E quando Ele vier, assim como Ele é glorioso, também vamos ser. Paulo vai dizer isso, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dá uma lidinha lá, irmão. Vai ler Bíblia, irmão. Vai colocar a tua vida diante da direção da luz de Deus, que é Jesus, a palavra dele, o evangelho que os apóstolos pregaram. Vai ler Bíblia, irmão. Não fica preso aí na direção desse teu líder, não. Buscando estar em culto para ouvir pregação de vitória, de bênção, de prosperidade. Porque Melquisedeque, porque Davi, porque Abraão, porque Jacó. Não, é Jesus, irmão. Você tem que aprender de Cristo, você tem que ouvir as promessas de Cristo, você tem que ouvir, ser doutrinado e instruído naquilo que Cristo trouxe como revelação de Deus para o homem ser salvo, aquilo que os apóstolos pregaram. A doutrina apostólica que pregaram, a doutrina de Cristo. Os apóstolos não pregaram isso que os pastores pregam hoje. Os apóstolos não levaram ninguém a viver isso que os pastores levam o povo a viver hoje. Os apóstolos não colocaram na cabeça de ninguém que tem que estar dentro de igreja para ser salvo, para ser de Deus, como os pastores pregam hoje. Vão aprender com os apóstolos. Os apóstolos pregavam Cristo. Os apóstolos incentivavam o povo a estar dedicando sua vida, não era dentro de igreja, a trabalho de igreja, como se fosse obra de Deus. Os apóstolos incentivavam os irmãos a dedicar sua vida na doutrina, conhecendo e estando nela, para não desviar dela, guardando o evangelho, andando por ele, para que possa ser salvo. Era isso que os apóstolos ensinavam ao povo. E os apóstolos não se colocavam como autoridade para o povo, não. Ele mostrava ao povo que a autoridade era o evangelho, a palavra. E se alguém viesse pregar que não fosse o evangelho, os irmãos não recebessem. Os apóstolos nunca disseram, olhe, eu sou homem de Deus, creiam em mim, olhe, me obedeça, porque está obedecendo. Não, não, não. Os apóstolos nunca foram arrogantes, prepotentes, presunçosos e autoritários, como hoje esses pastores são. Os apóstolos nunca criaram um sistema denominacional, igreja, instituição, e colocaram o seu trono como o maioral no meio do povo, e colocaram a sua autoridade para o povo se submeter a Deus por meio deles. Os apóstolos nunca criaram esse sistema, nunca pregaram esse sistema de igreja, de vida, de devoção, de prática, de cumprir ordenança, de cumprir cerimonial, ritual. Os apóstolos não pregaram isso, irmãos. Que hoje é pregado dentro das igrejas. O povo ficou centralizado dentro dos ambientes, no domínio dos homens. Os apóstolos não pregaram isso. Não era esse o culto dentro dessa regra que era feito para Jesus. Os cristãos se congregavam livremente sobre a autoridade da palavra, não sobre uma regra denominacional, não sobre uma instituição, não dentro de um domínio e uma autoridade do homem, dentro da hierarquia institucional de um ambiente religioso. Não era isso que os apóstolos levavam o povo a viver. Os apóstolos ensinavam os irmãos a se manter livre na liberdade com que Cristo nos libertou e não deixassem ninguém vir para eles e colocar fardo pesados nele e colocar obrigação neles. Paulo vai dizer isso escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Paulo vai dizer, meus irmãos, não se deixe meter em servidões, não se deixe ser levado a colocar fardos em vocês, onde andem e vivam na liberdade com que Cristo nos libertou. Cristo não chamou a gente para viver preso, dominado no cabresto, no domínio, na autoridade de nenhum pastor dentro de nenhuma igreja. Cristo não chamou a gente para viver preso a uma regra, às normas, a uma vida de devoção e prática, de sacrifício e vida religiosa, formalidade, dentro de nenhuma igreja evangélica ou religião nenhuma. Cristo não chamou a gente para viver uma vida religiosa. Cristo não chamou a gente para viver uma vida robotizada, dependente, alienada de igreja. Cristo nos chamou para ser livre e andar na liberdade e levar essa liberdade para outras pessoas que estão neste mundo de trevas. Ele nos chamou para fora. Ele não nos chamou para viver dentro de uma igreja, de um sistema preso, alienado, no quadrado, naquela moldura, naquela religião. Cristo nos chamou para ser livres. E Paulo vai dizer isso, irmão.
Os apóstolos nunca pregaram a ninguém esse sistema, essa regra, essas normas, esses meios que hoje esses pastores estão pregando e prendendo o povo dentro dos seus impérios, instituições religiosas evangélicas. Cada um dominando o seu grupo, cada um enriquecendo, cada um preocupado em defender o valor, a causa do seu sistema, da sua instituição. E o povo é o negócio desses homens. E para o povo estar servindo a eles lá dentro, tem que ser com uma mentira, porque você tem que estar aqui, porque é a obra de Deus, porque você tem que se consagrar, você tem que vir ser batizado para ser membro da igreja de Deus, e estando sendo membro dessa igreja, porque ele só prende o povo, ele só pode manipular e dominar o povo, se o povo estiver no controle dele. E para o povo estiver no controle, e para o povo estar no controle desses homens, eles criam essa mentira. Olha, aqui é a casa de Deus. Venha para a igreja, a casa de Deus. Olha, você tem que ser batizado. Olha, você tem que dar o dízimo. Olha, você tem que vir fazer a obra de Deus. Tem que servir a Deus. Olha, tem que vir adorar a Deus. Tem que vir buscar as bênçãos de Deus. Em casa, você não vai alcançar a bênção, não. Tem que vir buscar a bênção de Deus. Tem que vir para a casa de Deus, o templo de Deus. Aqui é o altar onde Deus fala com você. E aí, irmão? E o povo está preso, pensando que estão servindo a Deus aí? Pensando que estão seguindo a Deus aí? Na direção desses homens que perderam o compromisso com Cristo, que a mente está corrompida, que estão vivendo na causa de ganho, estão buscando causa de ganho dos seus negócios, não estão preocupados com almas, com vidas, estão preocupados com o seu ambiente lotado, com o seu ambiente funcionando, com o seu ambiente em movimento para render dízimo, oferta, sacrifício, consagração, voto, pacto. Tudo isso é em cima do dinheiro. E o povo, perdido de Deus, vivendo essa maldição, sendo negócio do homem, com esperança de vida com Deus, e no final, sabe o que vai acontecer? Esse povo vai sofrer vergonha e desprezo eterno e grande decepção. Por quê? Porque foram avisados e não deram ouvido à verdade para se salvar. Se manteram fiel, dedicando e consagrando sua vida à mentira dos homens. Passaram a servir os homens. Uma vida de adoração a Deus em vão. Mortos com o nome de que vive. Uma fé reprovada por Deus. Por quê? Porque não estavam sendo prudentes a buscar o conhecimento de Deus. E aqueles que iam levar para ele o conhecimento, eles desprezavam. Eles não aceitavam. Eles se colocaram na sua posição de viver na sua tradição religiosa, na sua vida religiosa, na sua devoção religiosa, nas suas conveniências religiosas, nas suas satisfações religiosas, dentro dos ambientes onde eles estão ali na social, tendo aquela atração, cantando, louvando, recebendo aquela mentira que Deus vai abençoar, que Deus está mandando, que Deus está entregando, vivendo aquele movimento místico do diabo, dizendo que é poder de Deus, que todo mundo está manifestado, que é o poder do Espírito Santo, um cai, outro grita, outro corre, todo mundo manifestado. Eles se acostumaram nesta vida maldita. E não quiseram viver uma vida com Deus sóbria, lúcida, com entendimento, com conhecimento. Porque vida com Deus é assim. Não é dentro de igreja, dentro dessa embriaguez. Sendo manifestado, possesso, vivendo loucura, coisas que não tem lógica e não tem nenhuma razão, não tem nenhum significado para Deus. Esses movimentos de igreja, essas campanhas, esses cultos de poder, esses muitos shows de louvores, os artistas cantando, música linda que emociona o povo, mas não trabalha o entendimento para Deus. Não serve de nada, irmão. E a palavra de Deus vai dizer, serão condenados porque não deram ouvido à verdade para se salvar. Por isso que estão sendo destruídos. Satanás está destruindo o entendimento desse povo com Deus e a comunhão. Por quê? Porque lhe falta o entendimento e desprezam. Foi o que Deus disse usando o profeta Oséias 4:6. O meu povo, era aquele povo que estava ali com Deus, foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O povo que saiu do Egito, o povo de Israel, que foi o povo que Deus fez a promessa, sabe por que eles não receberam a promessa? Porque eles desprezaram a palavra de Deus.
Passaram a viver no seu conceito de religião, da sua forma de Deus. Ignoraram a palavra de Deus. Tornaram-se incrédulos, desobedientes. Por isso que não entraram. Você está pensando que vai entrar na promessa de Deus por causa da tua igreja? Por causa da tua vida religiosa? Por causa da tua obra de caridade? O que te leva a pensar que tu estás guardado em Deus? O que te leva a pensar que tu és de Deus? O que te leva a pensar que tua vida está na promessa de Deus? Não coloque a sua confiança, certeza, convicção e esperança alicerçada na tua igreja, na tua religião, na tua forma de vestir, de comer e de beber. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não coloque a tua confiança no que tu acha, que pensa e diz, eu sou de Deus, eu estou em Deus. Dizer que é de Deus todo mundo diz, até o diabo diz. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem vai entrar são esses. E qual é a vontade do Pai para que nós façamos? Será que a vontade de Deus é que você esteja na igreja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vivendo sacrifício de culto religioso, de consagração, de jejum, disso, daquilo outro? Será que a vontade de Deus é que você esteja na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vira a segunda de novo e começa tudo de novo e vive essa rotina de sacrifício religioso de tolo? Será que a vontade de Deus é que você esteja submisso, devoto, praticante a tudo que os homens mandam na religião? Será que a vontade de Deus é que você, para viver uma vida de comunhão com Ele, esteja dentro de alguma igreja evangélica, ou católica, ou qualquer outra religião? Vá conhecer a vontade de Deus. Vá conhecer qual é a direção que Deus nos orienta a viver para poder estar nele. Vá conhecer, meu amigo, meu irmão em Cristo, você que está perdido do entendimento, você que está com a sua mente escurecida pelo diabo, que não consegue ver o que o Evangelho ensina, está vivendo o anátema ensinado pelos homens. Vá buscar a luz de Deus para iluminar sua mente, meu irmão. Seja prudente, esteja mais atento a ouvir. Examine as Escrituras para não errar. Cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Tenha cuidado para ouvir quem é que está vindo a você como se fosse de Deus, trazendo ensinamento, trazendo instruções, conceitos, valores que não condiz com a doutrina de Cristo. Se alguém vem até você e não traz o ensinamento de Cristo, esse não é de Deus. E você tem que entender o que Jesus ensinou para a nossa vida com Deus. O que Jesus ensinou para eu ter comunhão com Deus. O que Jesus ensinou para que eu chegue a Deus. O que Jesus ensinou como verdade de Deus. O que Jesus ensinou como uma vida na fé e na esperança em Deus. Ele não ensinou você a viver dentro de sacrifício religioso, a ser negócio, propriedade, membro de nenhuma instituição religiosa para poder ser de Deus. Jesus não ensinou ninguém a ser de Deus, estar nessa ou naquela igreja, ali, aqui, acolá. Ele disse, vinde a mim, creiam em mim, estejam em mim, aprendam de mim, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira. E toda árvore, galho que não tiver nele será cortado. Vida com Deus é quem está firmado na videira. A videira é Cristo. Não é nenhuma religião. Ele é a videira verdadeira. Aonde nós que somos os ramos, os galhos, temos que estar enxertado. Não é dentro de igreja. Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, esse será salvo. Não é quem está na igreja para ser salvo. Jesus nunca ensinou isso. Abra os seus olhos, meu irmão. Você está sendo manipulado, vivendo na maldição do anátema. Um evangelho maldito. Que leva você a uma esperança de vida com Deus. E esse evangelho que você está sendo vivendo e sendo instruído, está tirando você da vida com Deus. Porque esse teu líder não tem compromisso com Deus, não é de Deus. Porque se ele fosse de Deus, ele estava te pregando o evangelho. Se ele fosse de Deus, não estava fazendo você ser escravo de religião.
Se esse teu líder, teu pastor fosse de Deus, não estava levando você a viver uma vida de sacrifício de tolo dentro de igreja. Se esse teu líder, teu pastor fosse de Deus, não estava lhe ensinando a você essa mentira de que casa de Deus é a igreja, de que você tem que estar na igreja para adorar a Deus, de que você tem que ir buscar a Deus no templo que é a igreja, de que você tem que ser de Deus dentro da igreja. Isso mostra que esse teu líder, esse teu pastor, não é de Deus, é do diabo. Não tem compromisso com o evangelho. Porque se ele ensinar a verdade do evangelho, ele não vai ter você sob o domínio dele e nem vai ter você como lucro para ele. Porque quando você conhecer a verdade, você não vai mais ficar escravo, preso nessa mentira do dízimo. Nessa mentira de estar vivendo sua vida em dependência de igreja como se fosse para Deus. Se você conhecer a verdade, você vai ser liberto disso. Desses sacrifícios, desses cerimoniais dentro de igreja, que te faz ser escravo, dependente, propriedade dessa igreja, não da igreja de Deus. A igreja de Deus não é essa instituição. A igreja de Deus não é formada por alvenaria. A igreja de Deus é formada por pessoas, que é o corpo de Cristo. E pessoas que estão em Cristo, não dentro de igreja. Se esse teu pastor fosse homem de Deus, ele não estava levando você a viver esse paganismo de campanha. Campanha de chave, campanha da vitória, culto disso, culto daquilo. Se esse teu pastor fosse homem de Deus, ele não estava te orientando a fazer pacto, voto. Ele não estava te ensinando que se tu não estiver na igreja, está desviado de Deus. Porque ele quer te prender aí. Ele quer te manter aí. Porque você é que tem que manter funcionando aí esse sistema aí, igreja denominacional, sistema do homem, para o homem poder lucrar sobre você e levando você à maldição. Você com a mente cauterizada na mentira. Eita, porque é Deus, Deus está me abençoando. Tá não, tu tá em maldição, irmão. Tu tá numa vida em maldição dentro dessa vida religiosa. Tu já tá escravo, tu já é preso. Só não, eu faço porque eu amo a Deus. É mentira. A sua mente já foi cauterizada. Se você não estiver na igreja, você pensa logo que está desviado. Por quê? Porque na sua mente foi ensinado que a igreja é o lugar de você estar, para estar em Deus. Você está perdido, irmão. Você está no escuro. Você está reprovado da fé. O alicerce da tua vida não é Jesus, é a tua igreja. A certeza e a confiança de salvação com Deus não é Jesus, o sacrifício que Cristo fez. É o batismo nas águas que você tem que se batizar. É a vida de devoção à igreja que você tem que viver. Se você não viver e não estiver aí, não é salvo. É isso ou não é que vocês são ensinados dentro das igrejas? Se esses pastores que dizem que é homem de Deus, que estão dentro dessas igrejas, fossem de Deus verdadeiramente, não estava defendendo causa, princípios e valores de suas religiões. Não estavam criando suas doutrinas paralelas ao evangelho. Não estava levando vocês a viver o anátema, o paganismo. Se esses pastores que vocês dizem que é homem de Deus, verdadeiramente dentro dessas igrejas, fosse homem de Deus, não estava buscando botar vocês sobre a autoridade deles. Não estava cobrando a vocês obediência para eles. Não estava querendo exercer de autoridade e de domínio sobre vocês. Se esses pastores fossem homem de Deus, eles estavam colocando vocês na submissão, na autoridade a Cristo. Eles estavam mostrando a vocês que tem que estar devoto e submisso a Cristo. É a Jesus que tem que ser fiel. É a Jesus que tem que obedecer sem questionar. E se eu ou qualquer outro estiver trazendo alguma instrução que não seja o que Cristo ensinou, vocês têm direito de reprovar, de questionar e de não aceitar. E saia do meio do ensinamento deles. Porque se continuar, vai se perder. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um ensino, uma distorção da verdade do evangelho, tira você de todo o princípio do evangelho que você precisa estar para ser salvo. Cuidado! Se esses pastores fossem homens de Deus, eles não estavam fazendo grandes fortunas e negócio do povo. Na ganância, na cobiça, na avareza, buscando causa de ganho. O interesse deles é manter o caixa da igreja sempre positivo no final do mês, com o teu dízimo, com a tua oferta, com o teu sacrifício religioso, com o teu voto, com o pacto que tu faz. Culto de manhã, culto de tarde, culto de noite, culto de madrugada, culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Para que isso? Porque só tem movimento se tiver atividade. Então cultos são comércio para esses homens.
O culto, cada culto gera dinheiro, gera renda. É para isso que eles criam tantos cultos. É por isso que vocês estão aí feito besta. Desculpe a palavra, mas essa é a palavra popular para você entender. Feito tolos. O próprio Jesus chamou as pessoas de tolo. Insensato, louco. Por quê? Porque estão vivendo cego dentro da escravidão, do domínio do homem. Não para ouvir a palavra e não dá ouvido a quem leva para eles. O povo escravizado, não, vou buscar Deus. Vou para a obra de Deus. Vou buscar o meu Senhor. Não posso ficar em casa. Olha a mentalidade das pessoas dentro da religião. Olha a mentalidade dos crentes dentro da religião evangélica. Olha o que é formado na mente deles. Vou buscar, irmão, buscar Deus, irmão. Nunca mais eu busquei a Deus. Tem que ir para a igreja buscar a Deus. Ô, irmão, você está desviado, irmão. Não está mais na igreja, não. Vamos para a igreja, irmão. Vamos buscar a bênção, irmão. Não se busca Deus em casa, não. Oxê, aonde foi que Jesus disse isso, hein, irmãos? Aonde foi que Jesus disse que tem que buscar Ele em algum lugar? Me explique aí. Olha o que teu pastor faz na tua mente. Olha o que o teu líder está te ensinando. Tu estás ensinando e sendo ensinado em heresia, meu irmão. Tu estás preso na mentira, irmão. Não, porque não pode ser crente em casa. O lugar do crente é na igreja. Tem que estar na igreja, fazer a obra de Deus, buscar a Deus enquanto é tempo. Aonde é, irmão, o lugar para buscar a Deus? Está pensando que buscar a Deus, estar em Deus, é estar dentro de obra religiosa? É estar vivendo culto, formalidade social de igreja? É? Cuidado, irmão. Tua mente está dentro de mentira, está formada por mentira. Olha o que é que esses pastores formam na mente do povo. Eu conheço pessoas que dizem para mim assim, eu estou desviado de Deus, nunca mais fui para a igreja, nunca mais busquei a Deus, eu estou desviado de Deus. Você nunca teve em comunhão com Deus, nem dentro da igreja. Você tem comunhão com um sistema religioso. Você tem uma vida de formalidade no sistema religioso. Até agora você nunca encontrou a Deus, porque não conheceu a verdade. Porque se você conhecesse a verdade, você não estava preso nesse entendimento. Eita, irmão, cuidado, se sair da igreja está desviado. Quem disse isso? Desviado está quem está dentro das igrejas. Porque estão dentro de mentira, perdendo a direção do evangelho, sendo formado em preceitos de homem e não de Deus, reprovado da fé, adorando a Deus em vão, vivendo guiado por cego. Quem é que está desviado, hein? Quem é o desviado? O que está dentro da igreja? Ou o que está em Cristo no conhecimento da palavra, que não está mais submisso a viver uma vida manipolizada, escravizada, centralizada no domínio dos homens dentro da igreja? Quem é que está desviado de Deus? O que é que o povo está vivendo dentro das igrejas? Eu não preciso nem ir lá para saber. É só preciso ver o entendimento dos religiosos. O que eles vivem, o que eles pregam, o que eles entendem. Qualquer coisa que acontece, eita, porque não estava na igreja. Voltar para a igreja para Deus melhorar a minha vida. Voltar para a igreja para Deus mudar a minha vida. Quem disse que o lugar da mudança de vida com Deus é a igreja? Quem diz isso é o seu pastor. Esse líder falsificador da palavra. Esse líder religioso que está conduzindo vocês no anátema. Aprendam de Cristo. Jesus não ensinou nada disso a ninguém. Vá aprender de Cristo o que Cristo ensinou. É Jesus. Teu pastor pega texto do Velho Testamento. Teu pastor pega texto do Novo Testamento. Interpreta errado. Não é sincero no que ele está ensinando. Ele aplica uma interpretação fora do contexto. Ele não está trazendo o assunto atual do texto. Ele não está formando em você discípulo de Cristo. Ele não está formando em você o conhecimento do Evangelho. O Evangelho não ensina ninguém a ter vida de igreja, a estar na igreja, a buscar a igreja verdadeira, a fazer obra de igreja, a se batizar dentro de igreja, a dar dízimo dentro de igreja, a guardar sábado de igreja, a ser salvo e ter comunhão com Deus dentro de igreja, adorar a Deus dentro de igreja, buscar a bênção de Deus em campanha de igreja, fazer pacto e voto dentro de igreja, viver sacrifício religioso para Deus abençoar dentro de igreja. O Evangelho não ensina nada disso, irmãos. Eu peço a vocês, esse é o trabalho que eu faço. E eu arrumo muito inimizade. Eu arrumo muito desconforto pregando a verdade.
Se eu estivesse pregando um evangelho como o sistema religioso prega, eu não aborrecia ninguém aqui não, irmão. Se eu estivesse aqui pregando, olha porque Deus vai fazer, Deus é contigo, venha para a campanha, procura uma igreja, vá buscar a Deus. E aí você estava à vontade. Chegou o irmão para mim, disse a mim, irmão Wellington, tem tanta gente com raiva do Senhor. O irmão disse para mim, o irmão da minha comunidade, do meu conhecimento aqui, ele disse, irmão Wellington, tem tanta gente com raiva do Senhor. E eu, por quê? Se estão com raiva de mim por causa da verdade do Evangelho, que o mundo se incomode, porque o meu objetivo é agradar a Deus e não os homens. Jesus vai dizer, o mundo se aborrece comigo. Por quê? Porque eu testifico que suas obras são maus. Jesus reprovou todo o conceito de vida religiosa, toda a doutrina, todo o princípio que as religiões pregavam. Por isso que ele foi muito perseguido pelos religiosos, que diziam que era de Deus. Pelo próprio povo que ele veio para trazer salvação. Foi o próprio povo que rejeitou a ele. Não é possível que eu também não seja rejeitado. Se eu sou discípulo de Cristo, e o próprio Jesus disse, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, não é por causa de nada de igreja, de religião, não. É por causa do meu nome. O nome de Jesus é você estar na vontade dele, é o evangelho, é pregar a luz, é levar a luz, aí você vai ser aborrecido. Quem está na luz, aborrece as trevas. A luz não é uma vida religiosa, não é testemunho de usos e costumes. A luz é o entendimento na palavra. Todo aquele que vem com ideia que não condiz com o evangelho, você como luz reprova, condena, corrige, repreende, e eles não vão gostar, porque eles não aceitam a correção da palavra. Muitos não são filhos, dizem que são da boca para fora. Filho de Deus é quem está selado com o Espírito Santo. Filho de Deus é quem está na palavra da verdade do Evangelho. Filho de Deus é quem teve a verdadeira fé em Cristo, convertendo-se e com arrependimento a Ele. Esses são os filhos de Deus. Esses podem ficar até chateados, mas vão ouvir a correção, porque o Espírito de Deus que está em nós, ele nos leva a aceitar, não é qualquer coisa, não é sermão moralístico, não é sermão de santidade de líder religioso, é a palavra. O Espírito de Deus nos leva a receber a palavra, e esse é o trabalho que eu faço, levar esse esclarecimento das verdades espirituais. Então, todos nós precisamos de salvação. Salvação não se encontra em nenhum outro meio que o mundo prega aí dentro das religiões. Salvação é unicamente e exclusivamente pela obra de Cristo. Essa foi a obra que Deus operou para que o homem crendo nela fosse salvo. Não é a obra que o homem faz na religião para ser salvo. As religiões ensinam o povo a fazer obra para ser salvo, para ser justificado, para ser aceito por Deus, para Deus abençoar. Não, faça isso, faça aquilo. Tem que dar caridade, fazer caridade. Tem que viver o karma. Tem que ter boas obras. Tem que cumprir os sacrifícios. Tem que guardar os cerimoniais. Tem que estar dentro da vida religiosa, no ambiente religioso. Tem que estar submisso às regras, normas do homem. Tem que cumprir... Meus irmãos, saiam dessa escravidão. Saiam desses fardos pesados. Não se deixe meter nisso. Vá buscar andar na liberdade, com que Cristo vos libertou. A maior libertação é aqui na mente. A maior prisão é mental, aonde o diabo tem prendido tantos religiosos escravizados mentalmente, sufocado, aprisionado, alienado na dependência e na obrigação de uma vida religiosa como se fosse para Deus. E não é nada disso que Deus pede. A maioria das pessoas que estão buscando consultório psiquiatras e psicológicos são pessoas do meio evangélico. Teve uma pesquisa que mostrou isso. Os consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos, a maior parte de pessoas que vão procurar esses profissionais são pessoas denominadas evangélicas. Quantos evangélicos histéricos, neuróticos, fanáticos, vivendo uma vida presa, não consegue raciocinar nem pensar por ele mesmo, vivem presos na religião.
vivem no domínio dos líderes religiosos, que domina a vida deles, o viver. Não pode fazer nada se a religião não permitir. Quantos religiosos evangélicos que estão aí, quando estão na igreja, é aquela vida de alegria, de manifestação de poder, de amor, de santidade, só lá. É o ambiente mentiroso de Deus que o mundo vive na religião evangélica. É o ambiente onde eles têm paz, onde eles têm amor, onde eles vivem o perdão, onde eles vivem a santidade. Quando sai de lá, é só formalidade. Quando sai dessa formalidade, volta para casa, continua intrigado com o vizinho, continua soberbo, arrogante, continua em confusão com o marido, continua em vida de perturbação, não tem comunicação com ninguém, se julga o mais santo de todo porque veste roupas da religião, porque anda todo bonitinho, porque vive a religiosidade, se colocam em pé de superioridade do outro. Oh meu Deus, liberta esse religioso. Eu vou fazer uma oração agora. Uma oração por essas vidas que estão presas na religião. Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus eu te peço nesse momento, essa instrução, essa ministração que eu fiz agora, com a tua graça, eu te peço, alcança a mente dessa vida religiosa, alcança o entendimento desse religioso, esclarece, Senhor, ilumina a mente dele para ele conhecer a verdade e ser liberto da escravidão, do domínio da religião, dos homens que exercem de autoridade sobre eles. Meu Deus, quebra agora as cadeias da religião, a mentira que prende esse povo como se fosse tua verdade dentro da religião. Quebra as algemas, destrói as cadeias espirituais que prende a mente dos religiosos. Que nesta hora, a tua luz que foi aqui ministrada, o poder de salvar, que é o teu evangelho, possa estar alcançando essa mente, esclarecendo e libertando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Evangelista Wellington Ramos. Compromisso com o reino de Deus, pregando a verdade que liberta, o Evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar e libertar todo aquele que crê.